É isso aí, galera. Hoje a gente vai conversar sobre o Dia da Consciência Negra. Você sabe por que essa data foi instituída aqui no Brasil? Não? Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho sobre essa data. Vamos falar de alguns artistas brasileiros e internacionais que são importantes para o movimento negro em geral. Beleza? Então eu vou rodar a vinheta. Na volta a gente já vai conversar sobre a consciência negra. E é isso aí, eu sou o Johnny do Carmo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje a gente tem um tema muito interessante, muita coisa legal para ser falada aqui sobre o Dia da Consciência Negra que tá chegando aí. Então, antes de mais nada, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também já deixa aquele like aí para mim que a gente já vai começar. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro assunto. Muito bem, o dia 20 de novembro é marcado aqui no Brasil por ser o Dia da Consciência Negra. Mas o que de fato isso significa? Na história, foi o dia em que o Zumbi dos Palmares foi morto. Então, no dia 20 de novembro de 1695, pelas mãos das tropas comandadas por Domingos Jorge Velho. Então, eu tô colocando aqui do lado, ó, a foto do Domingos Jorge Velho para vocês verem, que é uma representação feita muitos anos depois que ele já havia falecido, certo? Então, é uma representação um pouco diferente da realidade. Hoje em dia, a gente já sabe que os bandeirantes não tinham nada a ver com aquela imagem que foi ensinada pra gente na escola, de que eles usavam botas compridas, chapelão de aba larga. Nada disso, viu, minha gente? Os bandeirantes desbravavam o Brasil descalços, com chapéus de palha, em lombos de burrinhos, né? Porque era muito desconfortável viajar a cavalo, principalmente lá no século 17. Então, feitas essas observações, vamos continuar, né? 20 de novembro, que foi a data da morte do Zumbi dos Palmares, foi descoberta pelos historiadores no comecinho da década de 70. E no final dessa década, lá para 1978, o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, fez pesquisas e num congresso que aconteceu em São Paulo, eles instituíram que a data do dia 20 de novembro seria uma data para se celebrar a consciência negra e relembrar toda aquela história de luta que os negros tiveram aqui no Brasil. Então, no dia 10 de novembro de 2011, a então presidenta da República, Dilma Rousseff, instituiu a data, oficializou que no dia 20 de novembro seria comemorada a consciência negra. Essa foi a lei número 12.519 de 2011. Mas muita gente pergunta por que dia 20 de novembro e não o dia 13 de maio, que foi a data da abolição da escravatura no Brasil. Muito bem, como vocês também devem se lembrar, o dia 13 de maio de 1888 é marcado pela abolição da escravidão negra no Brasil. Só que essa abolição foi assinada pela princesa Isabel, foi uma coisa que veio de cima para baixo e não representou de fato uma liberdade total aos escravizados. Pois bem, o dia 13 de maio, quando é assinada a Lei Áurea em 1888, significou sim o fim oficial da escravidão no Brasil. Porém, os negros ficaram abandonados à própria sorte. O Estado brasileiro não proporcionou nenhum tipo de assistência a eles, não foi paga nenhuma indenização, não existiam planos de moradia, por exemplo, e muito menos de geração de emprego para esse pessoal, esse
todo esse contingente que ficou à mercê aí das pessoas que tinham mais dinheiro e eles ficaram abandonados à própria sorte, literalmente. Sem nenhum tipo de assistência do Estado, essas pessoas que antes eram escravos ficaram relegadas à margem da sociedade, não tinham onde morar e foram ocupando cada vez mais os espaços nos morros do Brasil, formando as primeiras favelas e cortiços brasileiras. Eles tinham que se sujeitar a ter empregos subalternos, atividades pouco reconhecidas socialmente e mesmo quando eles conseguiam exercer alguma profissão que os brancos também exerciam, eles recebiam salários muito inferiores. Com pouco acesso à educação, eles também não tinham muitas oportunidades de ascensão social. Isso gera uma desigualdade social no Brasil muito grande que tem reflexos até hoje. É por isso que hoje em dia está muito em voga aí, a gente ouve sempre muito falar isso, é um tema muito polêmico, que é o das cotas raciais. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, você é a favor, você é contra? Então, quero ver o que vocês pensam aí, a gente vai bater um papo bacana aí, hein? Mas o que o Dia da Consciência Negra representa? É uma data muito significativa que representa a luta dos ex-escravos brasileiros. É uma data também que nos faz refletir sobre a desigualdade social aqui no Brasil. E nos faz também pensar na importância que tem a luta e as pautas modernas dos movimentos sociais. Se você acha que não existe racismo no Brasil, então eu vou passar aqui alguns dados para vocês. Nas eleições de 2018, apenas 4% dos candidatos que foram eleitos eram negros. Se a gente parar para pensar que 56% da população brasileira hoje em dia se autodeclara negra e parda, então quer dizer que tem alguma coisa errada aí e eles não estão sendo muito bem representados. Entre as pessoas mais ricas do Brasil, apenas 17,8% são negros. Por outro lado, entre os mais pobres, os negros somam 75% da população brasileira. Entre a população carcerária, eles somam 65%. Quando julgados pelos mesmos crimes, os negros têm penas muito maiores do que os brancos. 76% das pessoas que são mortas pela polícia são negros. E até mesmo as religiões de matriz africana são muito mais hostilizadas do que as demais. Mas ué, esse canal aqui não é para falar sobre música? Pois bem, aqui no canal do Johnny do Carmo a gente fala muito sobre música, mas também conversa bastante sobre cultura e sobre história. Então eu quis fazer essa introdução aqui de modo a ficar mais fácil a gente entender a importância que tem da luta desse movimento e também o que significou os artistas engajados também no movimento negro e por que eu vou citar alguns deles aqui. Beleza? Beyoncé. A Beyoncé é uma das maiores artistas da atualidade e arrasta uma multidão de fãs aonde quer que ela vá. Mas o que muitos fãs brasileiros da Beyoncé não sabem é que ela é uma cantora muito engajada politicamente. Muitas das músicas da Beyoncé tratam de questões sobre o racismo, sobre o feminismo e sobre desigualdade social. Bob Marley. É isso aí, galera. Quem acompanha o canal do Johnny do Carmo aqui sabe que eu já tenho uma série de vídeos aí sobre o Bob Marley. Eu vou indicar aqui em cima para vocês, onde eu comecei a explicar aí um pouquinho da história dele. Para quem quiser mais detalhes, entra lá. Mas o Bob Marley foi um cara que era muito ativo politicamente também. As letras dele sempre pregavam a paz, a irmandade, a igualdade social, a luta
pelos direitos e também a liberdade. Michael Jackson, esse também é importantíssimo. Além dele ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente, em parceria com o músico norte-americano Lionel Richie, o Michael Jackson compôs We Are The World, onde ele convidou vários outros artistas importantes e que faziam muito sucesso na época para gravar essa música, e os lucros dela foram totalmente revertidos para a luta contra a fome lá na África. Racionais MCs. Os Racionais MCs são um grupo de rap brasileiro daqui de São Paulo, e eles são muito importantes, pois as letras deles são carregados de crítica social, onde eles falam muito sobre a realidade nas comunidades mais carentes e nas periferias de todo o Brasil. Temas como machismo, preconceito, as drogas, crime organizado, abuso policial e principalmente a desigualdade social são temas recorrentes na música dos Racionais MCs. Elza Soares. A Elza Soares foi uma das primeiras cantoras brasileiras a se posicionar claramente contra a violência doméstica e também a cantar músicas que falavam da dura vida, da realidade difícil das comunidades carentes. Emicida. O Emicida é um rapper que começou a sua carreira nas batalhas de improviso e logo a carreira dele deslanchou graças às letras onde ele tem críticas sociais muito grandes, onde ele denuncia aquele abismo racial que existe no Brasil. Ele tem muitas músicas onde ele denuncia as dificuldades sociais e econômicas das pessoas mais carentes que vivem nas favelas brasileiras. Também aborda questões de gênero e machismo. Se vocês conhecem aí o trabalho desses artistas, coloca aí nos comentários, hein? É isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Então escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Ainda vou falar mais um pouquinho aí nesse tema tão vasto, tão grande, que agrega tanto para a cultura brasileira, certo? Então, se vocês curtiram, então se inscrevam aí no canal do Johnny do Carmo, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aquele like aí para mim, que eu fico muito, mas muito feliz quando vocês fazem isso. Eu espero que todos tenham curtido muito, eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que ficaram comigo aqui até o final. Valeu mesmo, até a próxima. Tchau!